Olá, estamos aqui para mais uma aula para você que está acompanhando o curso Raízes da Fé 1. Nós vamos dar sequência aqui nessa aula. E a gente estava falando na outra aula sobre a cultura do Egito. E aqui a gente continua. Fala assim, ó. E portanto, possuía toda a bagagem cultural de um egípcio. Fala que Moisés, ele viveu 40 anos no Egito. Então ele tinha uma bagagem muito grande daquela cultura. Aleluia. E aqui fala assim, ó, nesse encontro, Deus se revela a ele como o enigmático, eu sou. Enigmático é cheio de enigmas, ou seja, nós não conhecemos Deus totalmente, né? E posteriormente revela a Moisés seu nome como sendo Yahvé. Costumeiramente usamos Yahvé, pois até hoje não sabemos a pronúncia correta desse tetragrama. Aquele tetragrama talvez você já tenha visto, que é o YHWH. Uma vez que o hebraico só possuía consoantes, ou seja, o hebraico ele só tinha consoantes. Então a gente fala Yahvé ou Yahweh, mas nós não sabemos como ele era pronunciado. Até hoje não foi descoberto. Por quê? Porque só tinha consoantes. Então nós não, como será que eles falavam, né? Como era a pronúncia. E dentro desse contexto histórico-cultural, onde não era dado aos egípcios saberem os nomes dos seus deuses, Moisés chega à corte, né, aqui, deixa eu ver, a corte de Faraó, e diz que não apenas havia se encontrado com o seu Deus, mas que ele próprio lhe revelara o seu verdadeiro nome, que para os egípcios era muito estranho, né? Porque eles não sabiam o nome dos seus deuses. A mitologia, que é a história dos egípcios, os mitos dos egípcios, é muito rica e demonstra o quanto a religião estava presente no dia a dia do povo egípcio. O mito de Heliópolis, por exemplo, mostra o trabalho do deus Atum. Um mito deles mostra o trabalho do deus Atum no mito da criação, que guarda algumas semelhanças com o texto bíblico de Gênesis em sua descrição. Olha só, na mitologia deles está lá assim, ó, no início nada havia, nada existia, igual a nossa criação. Nada tinha forma e não se tomava consciência dos outros, pois não havia como distingui-los, pois não havia luz. Eu até cheguei a falar na nossa aula, ali na igreja, né, que eu dei uma notada nesse mito de Heliópolis deles, e você vê, é bem semelhante ao nosso relato bíblico, só que o nosso relato, ele vem da boca de Deus e é verdadeiro, né? A palavra de Deus é a verdade. Só que o deles, o relato deles, a mitologia deles, eles falam assim, ó, no início existia apenas o caos, eles escrevem, primordial chamado Num, que é os deuses deles. Das águas infinitas, das águas surgiu o deus Atum, ou Ratum. Atum criou, aí eles começam desse jeito, criou tu, que é ar, aí eles vão falando, né, umidade, criou terra, criou o céu. É bem comparado ao relato bíblico, né, só que o nosso é a verdade. E aqui embaixo ele fala assim, ó, mais uma vez percebemos essas semelhanças e influências nos relatos, pois pontos de contato naturais em literaturas escritas dentro de um mesmo contexto cultural. Se de fato Moisés foi o autor de alguns trechos de Gênesis, ele, como conhecedor desse relato mítico, pode ter sido influenciado por essa história e feito um relato semelhante em Gênesis, porém contando da forma verdadeira conforme a revelação de Deus. Ele fala o quê? Moisés conhecia esse relato dos egípcios, essa história da criação dos egípcios. Pode ser que ele tenha sido sim influenciado. Talvez ele tenha pensado, né? Eu já vi a criação escrita, mas agora eu vou contar, né? Como realmente foi a verdade através da revelação de Deus. E escreveu de forma semelhante a história verdadeira. Outra semelhança era a crença na vida após a morte.
dos egípcios, está falando da semelhança dos egípcios com o povo hebreu, com o povo de Israel, o povo de Deus. Outra semelhança era a crença na vida após a morte, em que os egípcios acreditavam que ao final da vida terrena, os corações eram pesados no além. O coração do falecido era colocado em um dos pratos da balança e no outro era colocado uma pena de avestruz e simbolizava a leveza. O fato de o coração ser mais leve ou mais pesado que a pena ditaria o destino da pessoa. Um lugar bom no submundo dos mortos, chamado Duat, ou ter a cabeça devorada por um deus com aparência de crocodilo. Olha só a história deles, né? Se você tivesse seu coração mais pesado que uma pena, é cada história, né? Mas tem a semelhança com o nosso, né? Que é a história verdadeira, o cristianismo. Por quê? Porque Deus, ele vê as intenções do coração, ele vê sim, né? Só que Deus não tem balanças desonestas, ele é totalmente reto, santo. E é engraçado porque, assim, o nosso coração mais pesado que uma pena, meu Deus. Mas é a história do povo egípcio. Mais uma grande semelhança entre a cultura egípcia e hebraica está na literatura de sabedoria, pois a sabedoria egípcia influenciou demais a sabedoria hebraica. Isso é bastante natural, levando em conta que o povo hebreu viveu 400 anos no Egito. E isso é muito bom, porque eles têm uma cultura muito inteligente, organizada, né? Não é bom a crença, né? A crença deles. Mas foi Deus que criou todos os povos e todas as coisas. Estudiosos do Antigo Testamento identificaram cerca de 23 provérbios de Salomão que derivam dos provérbios de Amenhotep, um escriba que viveu no Antigo Egito. Olha só, 23 provérbios de Salomão, eles identificaram que derivam dos provérbios de Amenhotep. É um escriba que viveu no Egito. Isso mostra que a revelação de tudo que é bom vem da parte de Deus, não encontra barreiras. Além disso, fica claro que essa fusão de culturas agregou muito para a cultura hebraica da época e serve ainda para nos lembrar que os provérbios de Salomão são exatamente um compilado de ensinamentos populares da época. Aleluia. Aí aqui, olha só que interessante. Ele fala isso por quê? Porque ele diz que os provérbios são o quê? Ensinamentos da época. Por exemplo, ditados também populares. Como hoje em dia a gente tem alguns ditados, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Que mais? O barato sai caro. Ele fala que os provérbios são também um conjunto de ensinamentos da época. Só que a diferença é que os que estão escritos na Bíblia, eles têm autenticidade divina, eles são inspirados por Deus. Deus inspirou o homem para colocar e escrever aquilo ali. Então tem a direção do Espírito. Essa que é a diferença. E aqui embaixo a gente vai falar de Canaã, os cananeus. Cananeus você já ouviu falar. E você sabe alguma coisa sobre esse povo? Aqui a gente vai estudar um pouquinho. Canaã era uma porção de terra muito pequena, com cerca de 250 quilômetros, aproximadamente o mesmo tamanho do estado do Amapá, e com pouca disponibilidade de água, banhada apenas pelo Mar da Galileia e Rio Jordão. Um dos legados deixados pelos cananeus, por exemplo, é a escrita alfabética. Olha só, a escrita alfabética veio dos cananeus, que é os sons, né? Pela primeira vez temos uma escrita que não representa símbolos, mas fonemas, que é os sons. A escrita não traz mais caracteres que simbolizam ideias, mas letras, trocando milhares de símbolos por algumas dezenas de letras que representam sons. É desse sistema alfabético rudimentar que surge o idioma hebraico. Olha só. O outro legado dos cananeus são as técnicas náuticas, conhecidas também como os fenícios, que eram os cananeus que moravam na região litorânea. Eles foram dos primeiros povos dominarem os mares
E importante lembrar que os cananeus não eram um povo só, mas um conjunto de diversos povos que compartilhavam de uma cultura muito semelhante e que habitavam aquela região. Dentre os principais, podemos destacar os moabitas, eu creio que você já ouviu falar, né? Os cananeus eram então um conjunto de povos que habitavam aquela região, como moabitas, filisteus, fenícios, jebuseus, amorreus, hititas e outros. Todos esses eram cananeus. A Bíblia trazia instruções para que o povo hebreu, quando entrasse em Canaã, expulsasse a todos os habitantes da terra, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, os cananeus foram assimilados pelos hebreus e assim começaram os grandes problemas de Israel. Por quê? Porque esse povo era um povo totalmente idólatra, é um povo, você vai ver aqui mais pra frente, que é um povo que os cananeus eram os únicos que sacrificavam seus filhos a Baal, faziam sacrifícios de crianças, e Deus abominava isso, abomina isso. Então a cultura deles de vários deuses, idolatria, um povo perverso, e Deus falou expulsa, mas os israelitas não obedeceram ao Senhor. E aqui embaixo, olha só, a religião dos cananeus, por exemplo, influenciou muito o povo hebreu. Era uma religião politeísta, cujos principais divindades eram Eu, Baal e Astarote. Como cidades autônomas, cada cidade e estado tinha o seu próprio governo. Não existia uma monarquia central. Cada cidade tinha seu próprio governo. E cada uma dessas cidades tinha também o seu próprio Baal, que era na verdade o mesmo Deus, porém com emanações e representações distintas em cada lugar. No mito cananeu, Baal era conhecido como o deus da tempestade e da colheita. Morria, e ele também era conhecido como deus da chuva. Morria e ressuscitava todos os anos, levando e trazendo consigo as chuvas, que geraram os ciclos de produtividade e colheita das terras. Por isso que você vai ver que Baal era o deus da chuva. Você vai ver ali na história, quando você estudar, você vê que por isso que Elias falou, né, que não ia chover, segundo a palavra dele. Por quê? Porque Acabe, que era o deus da época, Acabe, que era o rei da época, ele casou com Jezabel, e ele era a favor da adoração a Baal. E Baal era o deus da chuva. Então Elias chegou e falou assim, não vai chover durante 3 anos. Era um desafio mesmo, né? E foi provado que só existia um Deus, quando ele chamou ele ali para como um duelo, né? Ali no Monte Carmelo. E ali depois daquilo choveu, provando que só existia um Deus, né? Um Deus que veio ali consumir a oferta que estava sendo ofertada no Monte Carmelo. Olha que interessante. Uma da característica muito importante da religião cananeia era o modo de culto. Olha só. Algo muito importante ali da religião cananeia era o modo de culto, onde, diferentemente de quase todos os outros povos da época, eram oferecidos sacrifícios de crianças a Baal, também conhecido, né, crianças a Baal, também chamado de Moleque, talvez você já tenha ouvido falar. Como a gente estava falando, o povo cananeu era um dos únicos que sacrificava os seus filhos a Moleque, né? E era uma coisa abominável aos olhos de Deus, porque Deus é um Deus justo, santo, né? Deus odeia derramamento de sangue inocente. Tanto que nessa aula aqui na igreja, a gente falava o quê? Que aquele trecho de Mateus 6:33, que é super conhecido, que ele fala ali, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar a justiça de Deus é buscar viver de uma maneira correta, né? A gente geralmente não explica isso, mas buscar a justiça de Deus é buscar viver de uma maneira correta, de uma maneira justa, uma maneira honesta, reta diante de Deus. Sede santos como o seu Deus é santo, né? O temor do Senhor. Isso é buscar a justiça de Deus.
Tanto que em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para instruir alguém na justiça, instruir uma pessoa para ter um caráter que glorifica a Deus, né? Ter um caráter de Deus, um caráter santo, correto, íntegro. Isso tem que ser achado em nós que somos cristãos. Não adianta eu falar para você que sou cristão, mas eu não tenho um caráter de Deus. Eu não tenho, minha mente não é a mente de Cristo, meu caráter não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, eu não estou sendo instruído na justiça, eu não estou obedecendo o que a palavra fala. E isso não agrada a Deus. Você vê, Deus odiava o sacrifício de criança, sacrifício de sangue inocente, porque é algo injusto, algo que não provém de Deus. E aqui fala na aula, né? Fala assim, isso era extremamente reprovável, até mesmo nas culturas pagãs ao redor. Por sua vez, os cultos à deusa Aserá, esposa de Baal, deusa da fertilidade, também guardavam características peculiares, como a prática de prostituição cultural nesses rituais religiosos. Homens e mulheres praticavam sexo para que houvesse fertilidade da terra. Deus abomina isso. Ainda assim, o povo hebreu, durante os tempos bíblicos, sempre esteve envolvido com o pecado de idolatria a Baal. Tanto que Neemias, quando da reforma em Judá, já na época dos 2 reinos, expulsa os prostitutos religiosos e proíbe os sacrifícios humanos a Moleque. Os hebreus que haviam sido advertidos a se livrarem dos cananeus não o fizeram e acabaram se envolvendo na cultura das tradições e idolatria deste povo, a tal ponto que foram levados cativos para a Babilônia em função de seus pecados. Então, ou seja, Deus sempre advertiu o povo, né, que eles não tinham que se envolver com o povo cananeu. Por quê? Porque era um povo idólatra, um povo que vivia uma religião totalmente contrária de Deus. Mas eles não obedeceram. E aqui a gente vai falar por último dos persas, o reino persa. O que a gente tem falado nesse curso é que a gente precisa aprender um pouco sobre os povos que tiveram ali ligação, né? Tiveram convivência com o povo de Israel. E um desses povos foram os persas. Os persas, um dos maiores impérios do mundo, à época, tiveram contato com o povo hebreu depois do exílio na Babilônia e deixaram alguns legados. Dentre os mais importantes está a liberdade cultural dos povos dominados. Diferentemente da Assíria e da Babilônia, a Pérsia não levava cativos os povos vencidos em guerra, mas deixava-os conquistados em suas terras, sob suas lideranças e religiões locais, porém pagando impostos e se reportando aos persas. Por isso, o povo hebreu volta para Jerusalém, reconstrói os muros e o templo quando a Pérsia assume o poder. Então, o que acontece aqui? Como que a Pérsia conviveu ali com o povo de Deus? A Pérsia, o reino persa, venceu a Babilônia e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. E eles ficaram nesse cativeiro 70 anos de cativeiro. E eles voltam para Jerusalém quando? Quando os persas vencem a Babilônia. E quando eles venceram, então o povo retornou. Por quê? Porque Ciro, ele dava liberdade religiosa, né? Era um dos reis que dava liberdade, deu liberdade. Ele colocou ali um edito para que o povo voltasse para sua terra e reconstruísse, né, ali o templo. Glória a Deus. Então, ele permitiu que o povo voltasse. Mas como que eles faziam, né? Eles cobravam do povo, os persas cobravam ali do povo um imposto. Então, aquela nação ali era livre, entre aspas, mas tinha que pagar um imposto para Ciro, para a Pérsia. Mas Ciro permitia que eles adorassem ao nosso Deus, né? Ele permitia a adoração, permitia que o povo vivesse a sua religião e reconstruísse o templo. Então foi aí que o povo voltou para Jerusalém.
no governo persa, né? No domínio persa. Inclusive Ciro, o rei da Pérsia, tinha uma estratégia de dominação muito suave e inteligente, se apresentando sempre como um libertador, um verdadeiro representante da divindade local, como por exemplo, quando pacificamente conquistou a Babilônia e se apresentando como um enviado de Merodach, ou quando entra em Jerusalém como aquele que iria reconstruir o templo, para que o povo pudesse adorar a Deus em local apropriado. Fato registrado em Esdras, no capítulo 1, versículo 2. E também em Isaías, né, vou citar aqui esse trecho, Isaías 44 e 45, ele fala lá que o profeta Isaías menciona Ciro, cerca de 15 anos antes dele nascer, chamando ele de instrumento de Deus para libertar o povo. Então, 15 anos antes, né, de Ciro nascer, o profeta Isaías menciona ele, ali Isaías 44, 45 fala sobre ele, sobre Ciro, que seria um instrumento de Deus para libertar o povo. Muito forte, né? Então, ele foi um instrumento do Senhor ali na vida do povo. E tem toda uma história, a gente vai dar continuidade na próxima aula, espero que você estude, né? Pega essa palavra, coloca Deus como prioridade na sua vida e entenda que viver para Deus, viver o reino de Deus de fato, é procurar viver também a sua justiça. Não é só, se você é uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, você é uma pessoa que procura viver a justiça de Deus nas suas ações, nas suas atitudes diárias. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.